Estamos no 13º dia, aleluia! Atos capítulo 10, obedecer. Nosso Deus não é Deus de confusão. Tudo aquilo que Ele determina tem base em Sua palavra. Quando buscamos intimidade com o Espírito de Deus, nos tornamos mais sensíveis à Sua voz e conseguimos discernir o que o Senhor quer de nós. Afinal, é o Espírito quem sonda o coração do Pai e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, ensinando-nos a orar e interpretando para nós os desejos do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 26. No texto de hoje, o Espírito Santo trabalhou simultaneamente em Cornélio e em Pedro, testificando assim a sua vontade, por mais que tudo aquilo parecesse estranho a Pedro. O capítulo 10 de Atos trata de uma das mais importantes conversões da história. No capítulo 9, nós vimos a conversão de um perseguidor implacável. No capítulo 10, vemos a conversão de um homem piedoso. Essas foram as duas mais importantes conversões registradas no livro de Atos. No capítulo 9, vimos o grande milagre de um paralítico andar e o milagre maior de uma morta ressuscitar. Mas no capítulo 10, vemos o maior milagre de todos os milagres, o de um homem se converter a Jesus. O Pedro, que respondeu ousadamente aos desafios da doença e da morte, parece hesitar aqui um pouquinho diante do desafio da discriminação racial e religiosa. Porém, à vista das evidências inconfundíveis, Pedro entra na casa de um gentio e compartilha com todos que estavam ali o evangelho. Aqui nós vemos Pedro usando a chave do reino pela terceira e última vez. Ele havia aberto a porta para a fé dos judeus, em Atos 2. Também dos samaritanos, em Atos 8. E Deus agora o estava usando para conduzir os gentios à comunhão cristã. Na organização militar, a legião ocupava o primeiro lugar. Tratava de uma força composta de 6.000 soldados. E em cada legião havia 10 batalhões, ou seja, cada batalhão tinha 600 homens. O batalhão estava dividido em centúrias, composta por 100 soldados cada. Sobre elas mandavam os centuriões. Os centuriões eram como a espinha dorsal do exército romano. Deus recruta pessoas para o seu reino de todos os lugares, e Cornélio era um soldado romano, mas foi alistado na família de Deus para ser um soldado de Cristo. Aleluia! Cornélio era piedoso, temente a Deus. Ele dava esmolas ao povo, orava de contínuo a Deus. Era um sacerdote do lar, um influenciador no seu trabalho e gozava de bom testemunho em toda a nação. Era um homem conhecido na terra e no céu, porém ainda não conhecia o Evangelho. A sinceridade não é suficiente para levar as pessoas ao céu. A teoria de que toda religião é boa e de que todos os caminhos levam a Deus está em total desacordo com essa passagem bíblica. Cornélio era um homem sincero e virtuoso, possuía um testemunho exemplar dentro e fora de casa, mas ainda não estava salvo. Deus estava preparando o caminho do evangelho para os gentios, ao colocar Pedro na casa de Simão Curtidor. Esse homem lidava com peles de animais e todo indivíduo que tocava em um animal morto ficava impuro. Um judeu jamais aceitaria ficar na casa de um curtidor. Deus já estava levando Pedro a quebrar seus preconceitos e tabus. Ele resistiu à visão. Ele se contradiz no versículo 14 ao responder: de modo nenhum, Senhor. A resistência não foi de Cornélio em ouvir o evangelho, mas de Pedro em ir à casa de um gentio pregar o evangelho. É possível dizer não e é possível dizer Senhor, mas não se pode dizer não, Senhor. Se Jesus é verdadeiramente Senhor, só podemos dizer sim e obedecer às suas ordens. Fora desse contexto de obediência ao Senhor, dificilmente vamos experimentar a plenitude,
o sentido e o significado pelos quais nossas vidas foram seladas antes mesmo da fundação do mundo. Por isso, necessitamos que o mesmo Espírito que convenceu a Pedro a ir até a casa de Cornélio também nos convença pelo seu incontestável poder. Deus abençoe o seu dia.